E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Guarani vence Brasil de Pelotas, placar de 1-0, simples de pênalti, mas que fez muita coisa de diferença no ambiente. Vamos falar sobre isso a partir de agora no canal Yuri Kogo Dias, repórter esportivo. Se inscrevam no canal, é esse o recado que eu dou para vocês, para que a gente possa conseguir crescer ainda mais este canal, chegar em mais pessoas, para vocês que se interessam por esses conteúdos do Guarani, que é o que estão assistindo, para chegar em mais pessoas e difundir o clube, é necessário que vocês me deem essa moral. E é muito simples, é só se inscrever, curtir este vídeo, e se possível tiver alguma coisa que vocês queiram ou expressar e opinar, deixe os comentários aqui neste vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos junto nessa jornada. Bueno, pessoal, então o Guarani venceu o Brasil de Pelotas, enfim. Fazia 5 jogos que o Guarani não vencia e nem marcava gols na Série D do Campeonato Brasileiro. Quebrou estas duas marcas. E também o Márcio Jonathan, que foi o autor do gol do Guarani de pênalti, exerceu a famosa lei do ex, aquela que não falha no futebol. Márcio Jonathan já teve várias passagens pelo Brasil de Pelotas e foi justamente contra o seu ex-clube que ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Pois é, era uma situação que incomodava o próprio atleta, ele falou sobre isso na coletiva de imprensa e que conseguiu desta vez marcar o seu gol. Mas também a gente precisa analisar o contexto que o Márcio Jonathan estava submetido no time. As oportunidades que ele teve sempre foram entrando no segundo tempo, às vezes com um jogo já resolvido, ou com um adversário já resguardado no sistema de marcação, e o Guarani precisando desesperadamente correr atrás do placar. A única oportunidade que o Márcio Jonathan teve de começar um jogo foi atuando no meio, que não é a sua função original, por mais que seja um centroavante que tem um pouquinho mais de mobilidade, digamos assim, não jogou e não teve oportunidades maiores na sua função original. Então ficava difícil a gente poder tirar uma conclusão bem precisa sobre a passagem do Márcio Jonathan pelo Guarani. E neste jogo contra o Brasil, ele começou jogando como centroavante na sua função e teve ao seu lado o Felipe Rangel, que fez uma grande partida, ao meu ver, foi o melhor em campo do Guarani, conseguiu dar essa profundidade no ataque, tanto que a origem do pênalti marcado a origem do pênalti que foi convertido pelo gol do Márcio Jonathan, ele surge num cruzamento do Felipe Rangel, em que claramente a bola bate na mão do jogador do Chavante. E além disso, também o Felipe Rangel fez várias jogadas importantes. Então, acredito que o William Campos conseguiu achar o seu time do Guarani. E aí, quanto que vocês percebem, né? Foi uma vitória simples, 1-0, gol de pênalti, não tem nada de mais e não tem nada de heróico. Mas a diferença que fez no ambiente do Guarani foi surreal, pessoal, surreal. Depois que terminou o jogo, nós nos dirigimos para a sala de imprensa, onde acontecem as coletivas, e esta sala de imprensa ela fica ao lado do acesso, do corredor de acesso do vestiário do Guarani. E então a gente acaba tendo contato com todo mundo que transita ali naquele espaço de entra e sai ali do vestiário e no corredor do clube, jogadores, dirigentes, comissão técnica, funcionários, e todos eles tinham um semblante, sabe? Uf, posso respirar. Eu descreveria assim o semblante. Então, tá muito difícil realmente o Guarani tentar pensar em classificação. Teria que ter uma campanha quase que perfeita nesses últimos 4 jogos da primeira fase. Então, tá pagando o preço aí pela sequência que teve ali de resultados adversos. Então fica muito difícil essa classificação. Mas é importante que o clube consiga ao menos terminar com honra esta primeira participação em sua história na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem mais 2 jogos pela frente em casa, contra São Luís e contra Joinville. Principalmente contra o São Luís, o torcedor ele quer muito ver essa vitória do Guarani sobre a equipe de Juí para derrubar essa toca que acabou se criando desnecessariamente. Foram 4 jogos este ano entre Guarani e São Luís. Desses 4, o Guarani perdeu em 3 deles, ainda com uma eliminação dentro de casa no Campeonato Gaúcho. Então precisa derrubar essa toca. Tá aí a oportunidade aí caindo no colo do Guarani vencer essa partida. E 2 jogos fora de casa, né? Contra São José no Passo da Areia. Vamos falar sobre isso, sobre este jogo ainda nesse vídeo. E também com o Marcílio Dias
fora de casa. Então a situação é bem complicada para a gente pensar em classificação, mas pelo menos terminar com futebol competitivo é uma coisa que o torcedor merece, porque o torcedor apoiou muito o clube durante esse ano, que é histórico sim na sua vida. Então é isso. Uma vitória simples, mas que fez muita diferença no ambiente do estádio Estrela d'Alva. Vamos falar agora sobre preparativos para São José e Guarani. Bueno, pessoal, o próximo compromisso então é São José e Guarani, neste sábado, 6 horas da tarde, no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, lá na famosa grama sintética do Zequinha. É bem difícil enfrentar o São José dentro dos seus domínios. É difícil, inclusive, o São José perder pontos na sua casa. Até a própria dupla Grenal passa trabalho para enfrentar o São José. Então é uma partida bem complicada para o Guarani. Mas, quem sabe aí já tá, os jogadores estão mais leves, já quebraram o jejum de vitórias e de gols, possam fazer um jogo mais tranquilo, mais suave, possam fazer um enfrentamento aí contra o São José. Mas a verdade é que o São José, ele vem embalado, né, na Série D do Campeonato Brasileiro, tá com a sua situação bem encaminhada de classificação para a segunda fase da competição. É páreo duro realmente esse jogo para o Guarani. E para esta partida, o Guarani ele vai ter o retorno do Saulo, que cumpriu suspensão contra o Brasil, então está de volta no time. Mas, por outro lado, o Thales, lateral direito, tomou o terceiro cartão, está fora deste confronto contra o São José. A tendência é que o William Campos ele use o Michel Beneck na lateral direita, como já fez em outra situação quando o Thales ficou fora, e naturalmente o Saulo retorne para a zaga. Com relação ao restante do time, a tendência é que mantenha a mesma escalação, até porque o time deu certo. Alan Christian ainda deve permanecer no banco de reservas. No jogo contra o Brasil, o William Campos falou na coletiva de imprensa que ele só tinha capacidade apenas para atuar 30 minutos, que era o que a sua questão física permitia. Mas o William Campos destacou, né, muito a importância do Alan Christian para o time, o quanto ele gosta do Alan Christian, né, jogando ali, né, como segundo volante. Então não vai. Só que tem essa questão física, a gente não sabe se até o sábado ele vai estar apto para começar jogando. Então a tendência é que mantenha o mesmo time. Aí depois do jogo contra o São José, tem São Luís em casa, Marcílio Dias fora e encerrando contra o Joinville em casa, esta participação do Guarani na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, ao longo da semana a gente traz mais atualizações sobre estas partidas e também sobre o técnico William Campos. Próximo vídeo que a gente gravar, a gente vai falar sobre ele especificamente, se fica ou não para o Guarani, quais os impactos que tiver. Fica ligado que em breve material sobre isso para vocês. Valeu!